Olá, tudo bem? Eu sou o professor André Santos e vamos dar continuidade aos estudos do inglês instrumental. Nesta quarta competência, aprenderemos a como reconhecer a morfologia da língua inglesa. Vamos lá? Agora me responda. Como fazer para classificar os diferentes tipos de palavras que você vai encontrar ao ler um texto da língua inglesa? Isso aprenderemos ao longo dessa aula. O que é morfologia? Morfologia é o estudo da estrutura, da formação e das classificações das palavras. Esse estudo é realizado analisando as palavras de forma isolada. Quando analisamos as palavras morfologicamente, não devemos analisar a frase ou o período que ela está inserida. Devemos apenas analisar cada palavra separadamente. Aprenda a morfologia da língua inglesa. A morfologia está agrupada em diferentes categorias, denominadas de classes de palavras ou classes gramaticais. Já que já possuímos a base da nossa própria morfologia, analisaremos agora cada uma dessas categorias e saberemos as diferenças básicas entre o português e o inglês. Vamos lá? Nouns, substantivos. São as palavras que indicam o nome dos seres, animados ou inanimados, concretos ou abstratos. Exemplos: girl, garota; actor, ator; tree, árvore; air, ar. Basta lembrarmos que os substantivos são aqueles que dão nomes às pessoas, objetos, fenômenos, lugares, etc. Fica fácil, não é? Adjectives, adjetivos. Adjetivo é a palavra que caracteriza o substantivo, que modifica um pronome ou um nome. Em inglês, ele é usado antes do substantivo a que se refere, ao contrário do português. Exemplos: big tree, árvore grande; pretty woman, mulher bonita. No inglês, o adjetivo é invariável, ou seja, ele não muda de forma. Não importa se a frase está no masculino, feminino, plural ou singular. Dessa forma, o que determina o gênero e o número da frase é o substantivo que acompanha o adjetivo. Verbs, verbos. O verbo é a palavra que representa uma ação, estado ou fenômeno da natureza, situados no tempo. Geralmente, o verbo encontra-se após o sujeito e antes do objeto. Exemplos: go, ir; study, estudar; have, ter. Ao contrário do português, os verbos no inglês da sua forma infinitiva não possuem o R no final. Portanto, você deve ter cuidado para reconhecer os verbos, pois eles podem aparecer em qualquer forma. Agora eu trouxe um vídeo que mostra os exemplos mais comuns dos verbos da língua inglesa. Vamos assistir? 10. See, see, ver. 9. Take, take, levar. 8. Know, know, saber. 7. Go, go, ir. 6. Make, make, fazer ou construir. 5. Get, get, pegar. 4. Say, say, dizer. 3. Do, do, fazer. 2. Have, have, ter. E o verbo mais usado na língua inglesa, be, be, ser. Além desses verbos, existem outros verbos que são comuns na língua inglesa. E para aprimorar seu vocabulário, você deve estudá-los diariamente. Agora vamos ver uma nova classe gramatical? Adverbs, advérbios. Os advérbios indicam as circunstâncias em que ocorre a ação verbal. Eles modificam um verbo, um adjetivo ou outro advérbio. Exemplos: up, em cima; now, agora; never, nunca; fast, rápido; very, muito. Os advérbios possuem diferentes tipos. No caso dos exemplos, vimos um de cada. O advérbio up é de lugar, now, de tempo, fast,
de maneira, very, de intensidade, e never, de frequência. Preposition, preposição. As preposições ligam dois termos e estabelecem entre elas algumas relações. Elas são invariáveis, ou seja, não mudam de forma. Exemplos: in, em, on, em, at, em, to, para, for, para, with, com, from, de, desde, of, de. Você já deve ter percebido que as preposições no inglês nem sempre possuem o mesmo sentido que no português, e que muitas vezes podemos utilizá-las em mais de um caso. Portanto, é importante que você tenha bastante atenção ao estudá-las. Pronouns, pronomes. Pronomes podem substituir o substantivo ou outro pronome. Eles podem assumir a função de sujeito ou objeto na sentença. Exemplos: we, nós, her, ela, myself, eu mesmo, his, dele, that, que, who, quem, these, estes, all, todos. Os pronomes possuem diversas subcategorias e é importante que você aprofunde o estudo de todas elas no nosso material. Determiner, determinante. Os determinantes são usados para determinar a qual substantivo estamos nos referindo. As categorias são artigo, de, o, a, numeral, two books, 2 livros, demonstrativo, that, aquilo, possessivo, my, meu, e quantitativo, all, todos. Muitos determinantes expressam quantidade. A forma mais comum de se fazer isso é utilizando o numeral. O numeral pode ser um determinante quando ele está antes de um substantivo. Conjunctions, conjunções. A conjunção possui a função de ligar duas orações ou dois termos semelhantes de uma mesma oração. Alguns exemplos de conjunções são but, mais, because, porque, so, então, and, e, if, se, or, ou. Você se lembra que as preposições são utilizadas como elemento de ligação nas frases? A conjunção possui uma função semelhante, mas a diferença é que ela liga orações. Não é fácil? Interjections, interjeições. Interjeições são palavras que expressam diferentes emoções, como alegria, tristeza, surpresa, raiva, etc. Alguns exemplos de interjeições são sh para silêncio, ups, que indica um erro, you ou few, alívio, a, que expressa nojo, e yeah, afirmação. Ou seja, interjeições expressam, no geral, sentimentos. Elas podem indicar também ações, como aplausos. Não é fácil? Que tal assistirmos uma história que nos mostrará alguns exemplos dos casos estudados? Vamos lá? Melissa is an excellent doctor who lives in Vancouver. She has 2 daughters. Every time their mom takes them to the park, they say yay, because their dog loves being there. Você já deve ter percebido que ao longo da história temos diversos exemplos dos casos estudados. No primeiro quadro, vemos excellent doctor, ou seja, um caso de um adjetivo, excellent, e de um substantivo, doctor. No segundo quadro, temos um determinante, o to, que indica o número de filhas, 2 filhas, 2 daughters. No terceiro quadro, vemos exemplos de preposição, to, e de interjeição, yay, que indica um sentimento de felicidade. No quarto quadro, temos também um exemplo de conjunção, o because, porque, que liga as duas orações. Além disso, temos exemplos de pronomes, there e their, e de verbos, loves e been. Dessa forma, você pode ver alguns exemplos concretos na história. E assim finalizamos nossa 4ª competência no inglês instrumental. Espero que você tenha aproveitado e que aprofunde o estudo no nosso material. Até a próxima!